Videira Joias. Descubra a elegância das melhores joias em prata 925, cuidadosamente selecionadas e verificadas para garantir qualidade e certificação. Venha presentear quem você ama com Videira Joias. Para conhecer mais sobre os trabalhos da Videira Joia, siga sua página no Instagram. O link estará na descrição do vídeo e o QR Code estará na tela. Nas compras acima de R$200, você terá um desconto de 20%. É só informar que viu o anúncio no canal Macite Palpites. Campeonato da Suíça. Temos a equipe do Verdun, do Sporting, enfrentando a equipe do Galen. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Verdun Sporting, perdeu 3, empatou 2. Pela Campeonato Suíço, a equipe do Verdun Sport é a quinta colocada com 33 pontos ganhos. Já a equipe do Galen, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do Galen, pelo Campeonato Suíço, é a primeira colocada com 47 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos dessas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do Verdun Sport, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Galen. Melhor opção para esse novo encontro entre Verdun Sport e Galen, vamos de uma dupla chance. Galen para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Pela Liga dos Campeões, temos a equipe da Inter de Milão, da Itália, enfrentando a equipe do Barcelona, da Espanha. O primeiro confronto dessas duas equipes ficou no empate de 3-3. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe da Inter, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, venceu 4 e empatou 1. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe da Inter de Milão, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse novo encontro entre Inter e Barcelona pela Liga dos Campeões, vamos de uma dupla chance. Barcelona para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Copa Libertadores. Temos a equipe do Alianza Lima do Peru enfrentando a equipe do São Paulo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alianza Lima, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Alianza Lima, pela Copa Libertadores, é a terceira colocada do grupo D, com 4 pontos ganhos. Já a equipe do São Paulo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. Pelo grupo D da Copa Libertadores, a equipe do São Paulo é a primeira colocada, com 7 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de uma dupla chance. São Paulo para vencer ou partida terminando empatada, empate fora. Ainda pela Copa Libertadores, temos a equipe do Bucaramanga da Colômbia enfrentando a equipe do Racing da Argentina. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bucaramanga, perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. A equipe do Bucaramanga, pela Copa Libertadores do grupo E, é a primeira colocada com 5 pontos ganhos. Já a equipe do Racing, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 4 e empatou 1. A equipe do Racing, pelo grupo E, é a segunda colocada com 4 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Bucaramanga. Melhor opção para esse novo encontro entre Bucaramanga da Colômbia e Racing da Argentina, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Pela Copa Libertadores temos a equipe do Carabobo da Venezuela, enfrentando a equipe do Botafogo. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Carabobo, empatou 3 e venceu 2. A equipe do Carabobo é a quarta colocada do grupo A, com 1 ponto ganho. Já a equipe do Botafogo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2 e perdeu 3. A equipe do Botafogo do grupo A é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória para a equipe do Botafogo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de fora. Botafogo para vencer. Copa Sul-Americana. Temos a equipe do Vitória enfrentando a equipe do Defesa e Justiça da Argentina. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. A equipe do Vitória pela Copa Sul-Americana do grupo B é a terceira colocada
com 2 pontos ganhos. Já a equipe do Defesa e Justiça dos últimos 5 jogos disputados empatou 2 e perdeu 3. A equipe do Defesa e Justiça pelo grupo B é a quarta colocada com 2 pontos ganhos. O último confronto entre as duas equipes ficou com empate. Melhor opção para esse novo encontro entre Vitória e Defesa e Justiça, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do CRB enfrentando a equipe do Cuiabá. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CRB, venceu 2, empatou 2, perdeu 1. A equipe do CRB, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, é a 7ª colocada, com 10 pontos ganhos. Já a equipe do Cuiabá, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 2 e venceu 3. A equipe do Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, é a 4ª colocada, com 11 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, 2 vitórias para a equipe do CRB e 3 vitórias para a equipe do Cuiabá. Melhor opção para esse novo encontro entre CRB e Cuiabá, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Para o jogo da Série B, temos a equipe do Atlético enfrentando a equipe do Vila Nova. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético, perdeu 4 e venceu 1. A equipe do Atlético, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, é a 18ª colocada com apenas 3 pontos ganhos. Já a equipe do Vila Nova, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe do Vila Nova é a 5ª colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse novo encontro entre Atlético e Vila Nova, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Libertadores, temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Colo-Colo. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, perdeu 1 e perdeu 4. A equipe do Fortaleza, pela Copa Libertadores do grupo E, é a 3ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Colo-Colo, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. Pela Copa Libertadores do grupo E, a equipe do Colo-Colo é a 4ª colocada com 2 pontos ganhos. Os últimos 3 confrontos entre essas duas equipes, 2 vitórias ficaram com a equipe do Fortaleza e 1 vitória para a equipe do Colo-Colo. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Fortaleza para vencer. Pela Copa Sul-Americana, temos a equipe do Boston River do Uruguai enfrentando a equipe do Independiente da Argentina. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boston River, venceu todas as suas 5 partidas. A equipe do Boston River, pela Copa Sul-Americana do Grupo A, é a 2ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do Independiente, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Pelo Grupo A da Sul-Americana, a equipe do Independiente é a 4ª colocada com 3 pontos ganhos. O último confronto entre essas duas equipes ficou com a vitória da equipe do Independiente. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5 gols. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Corinthians enfrentando a equipe do América de Cali da Colômbia. Os últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, perdeu 1 e venceu 4. A equipe do Corinthians, pela Copa Sul-Americana do grupo C, é a 3ª colocada com 4 pontos ganhos. Já a equipe do América de Cali, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. A equipe do América de Cali, pela Copa Sul-Americana do grupo C, é a 2ª colocada com 5 pontos ganhos. O último confronto dessas duas equipes ficou no empate. Melhor opção para esse novo encontro, vamos de casa. Corinthians para vencer. Eleitos pronto com as seguintes sugestões. Para a Liga da UEFA, temos a Liga dos Campeões. Deixei uma múltipla, que está desse jeito. O Milan versus Barcelona, vamos de partida abaixo de 4,5 gols, acreditando eu que não vai sair muito gol nessa partida. Ainda nessa mesma múltipla, vamos botar Barcelona para marcar um gol na partida. Primeiro tempo, para sair acima de 2 escanteios para o time do Barcelona. Na partida toda, vamos contar que não vai sair 11 escanteios, partida abaixo de 10 escanteios e meio. Para um chute no gol de Thuram
dar só apenas um chute no gol. E para Lewandowski também chutar um chute no gol. Corinthians versus América de Cali, vamos de casa, Corinthians para vencer. Vitória versus Defesa e Justiça, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5 gols. Porto River versus Independente da Argentina, vamos de partida também de gols, partida acima de 1,5 gols. Aliança versus São Paulo, vamos de São Paulo para marcar apenas um gol na partida, meio gol para o São Paulo. Caro-Bobo versus Botafogo, vamos de fora, Botafogo para vencer. Fortaleza versus Colo-Colo, vamos de casa, Fortaleza para vencer. Atlético Bucaramanga versus Racing, vamos de uma dupla chance, Racing para vencer ou partida terminando empatada, empate fora.